Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Monteiro e nesse vídeo eu vou te mostrar a gestão de riscos aplicado a empreendedorismo e à carreira, de modo que os riscos inerentes a essas duas atividades podem ter magnitudes diferentes, mas também uma concepção em relação ao quão mais uma ou outra é arriscado de modo distinto. Quando eu estou falando de gestão de risco, eu estou falando daquela atividade de identificar um risco, ou seja, identificar algo que pode acontecer de maneira diversa, de maneira diferente do que tinha sido planejado inicialmente, planejar resposta a estes riscos e implementar essas respostas. Quando eu falo de empreendedorismo, eu falo da identificação de uma oportunidade, eu falo de levantar, organizar os recursos para explorar essa oportunidade, dar forma ao empreendimento e gerenciar o negócio. Quando eu falo de carreira, eu falo daquela busca por ingressar em uma empresa, eventualmente em níveis de assistência, em níveis de analistas, e depois ir caminhando, galgando, né, na hierarquia que as empresas estabelecem e, claro, conseguindo com isso uma melhora de performance, uma melhora de salário, tá certo? Nós vamos perceber que o locus de controle varia de pessoa para pessoa, podendo ser locus de controle interno e locus de controle externo, e com isso a gente vai ver gente que é mais propenso a ser empreendedor e por isso não se contenta eventualmente com uma carreira como funcionário, e também gente que é mais propenso a ser funcionário e vai achar ser empreendedor muito mais arriscado do que de fato é. O que a gente já pode começar a entender é que os riscos associados a empreendedorismo são muito maiores do que os riscos associados a uma carreira. Por quê? Porque no empreendedorismo você precisa lidar com riscos estratégicos em relação à oportunidade, em relação ao negócio, riscos estratégicos, riscos de mercado, riscos de marketing, digamos assim, riscos financeiros e riscos operacionais. Além de, e aí eu estou colocando os riscos operacionais, as pessoas, o gerenciamento das pessoas do negócio e tudo mais. Então, além de ser um conjunto maior de riscos que o empreendedor precisa gerenciar, vão a todo momento esses riscos exigir do empreendedor grande capacidade analítica de entender a que riscos ele deve se expor e a que riscos ele não deve se expor. Então a gestão de risco, no caso do empreendedorismo, ela precisa ser muito mais sofisticada. Normalmente o empreendedor é uma pessoa que lida bem com os riscos, lida bem com as incertezas e com as ambiguidades. No caso das carreiras, a magnitude dos riscos é menor, ou seja, os riscos principais que nós podemos identificar numa carreira são aqueles associados a ter oportunidade de crescimento na organização, o salário ser adequado, ou seja, o salário ser de acordo com as capacidades e habilidades do profissional, e também, eventualmente, a empresa expandir-se ao longo da vida do profissional de modo a oferecer para ele essa evolução também. Mais do que isso, o profissional em uma carreira precisa cuidar com bastante critério dos momentos em que ele troca de empresa, sai da empresa A, vai para a empresa B, eventualmente por uma questão de valor, eventualmente por uma questão de desafio, mas a carreira ela está muito mais livre, digamos assim, de riscos muito sofisticados. Os riscos são todos inerentes à gestão propriamente dessa evolução que uma carreira normalmente tem. Qual é o problema? Por mais que a magnitude dos riscos ao empreender seja maior, na hora que eu estou falando de carreira, eu estou dizendo que a pessoa, o indivíduo, ele vai ser suscetível a decisões não apenas dele, a decisões da diretoria, a decisões das instâncias acima que estão olhando para o seu desenvolvimento, ou seja, para o resultado que ele oferece. Na hora que eu estou falando de empreendedorismo, embora os riscos sejam maiores, o empreendedor tenha à mão capacidade, ou pelo menos ele deveria ter um poder de agência, de agente, né, de poder fazer, de tal modo a se expor ou não, ou gerar respostas de maneira planejada a estes riscos. Então, sendo assim, estando mais à mão do empreendedor a possibilidade de diminuir os riscos a que está exposto e estando mais à mão do empreendedor a possibilidade de gerenciar os riscos, eu tendo a acreditar que a atividade de empreender é menos arriscada, não porque tem menos riscos, mas porque tem mais formas, mais alternativas de dar respostas aos riscos
que esse tipo de conduta profissional tem. Se eu olho para uma carreira de uma pessoa dentro de uma empresa, o volume de riscos é menor, mas ela tem menos alternativa para gerenciar, por exemplo, numa hora que tem um corte. Agora mesmo no Brasil, a gente tem níveis de desemprego ao redor de 10% da população economicamente ativa. Isso significa o quê? Significa que as empresas estão começando a trocar profissionais com valores de salários um pouco mais altos por profissionais iniciantes ou profissionais assistentes ainda, e aí por isso as empresas pagam menos. Isso é uma oferta e procura, é um caminho de mercado. Em capitalismo funciona assim. As empresas não estão fazendo nada contra ninguém, elas simplesmente estão aproveitando uma oportunidade de mercado, trocando profissionais eventualmente mais caros por outros mais baratos. Isso não está em nenhum momento à disposição de ser discutido com o funcionário, com, digamos assim, o meu carreirista aqui, né? Se eu posso enquadrar nessa nomenclatura aqui nesse exemplo. Desta forma é mais arriscado porque fica à disposição de terceiros e não do indivíduo os rumos que ele pode ter na empresa. Por outro lado, se eu olhar no empreendedorismo, o Sebrae em 2014 publicou uma pesquisa, o Sebrae de São Paulo publicou uma pesquisa em que ele mostrava que cerca de 48% das empresas não chegam ao terceiro ano. Ou seja, há empreendedores que eventualmente colocam as suas economias, o seu FGTS, todos os seus sonhos, emprestam dinheiro dos sócios, de família e assim sucessivamente e empreendem um negócio e esse negócio não consegue sobreviver ao terceiro ano. Por que isso acontece? Quer dizer que será que o empreendedorismo é mais arriscado do que ser funcionário? Eu estou afirmando que não. Eu estou dizendo que o conjunto de riscos em empreendedorismo é maior, mas a gestão de risco é muito mais possível dentro do empreendedorismo. O conjunto de riscos em uma carreira é menor, mas a gestão de risco é mais difícil e por isso você está sempre suscetível a que o seu chefe goste de você ou que as pessoas na sua empresa estejam de acordo com o seu crescimento, que elas não se oponham às oportunidades que você ganha, e aí tem toda uma política envolvida e a gente sabe que isso é inerente às organizações. Apenas o que eu estou apresentando para você são posições diferentes que você pode assumir em relação à sua carreira ou com um olhar, né, com um viés do risco, tá certo? Mais um ponto importante, na hora que você vai escolher se você vai ser empreendedor ou se você vai cursar uma carreira, digamos assim, numa empresa ou em várias empresas, o que fica evidente também é quanto o seu locus de controle é interno ou externo. Quando ele é interno, você normalmente é uma pessoa que avalia as condutas ou os resultados para a sua conduta a partir das suas ações. Quer dizer, olha, eu posso, eu consigo, eu devo, né? Eu quero conseguir, eu quero fazer, eu quero acontecer. Então, a pessoa que tem um locus de controle interno, ela dá muito valor para o que ela aspira para si mesma. A pessoa que tem um locus de controle externo, normalmente ela olha muito mais para as condições em que ela vai viver e atribui a essas condições um grande valor, uma grande importância em relação aos seus acontecimentos. Então, o governo, ou na minha época, para o fulano foi mais fácil, para mim é mais difícil, porque eu estou submetido a isso, submetido àquilo. Então, sempre tem um agente externo impedindo o alcance dos seus sonhos ou dos seus resultados. Isso vai ser a pessoa que tem um locus de controle externo. Então, é mais normal que quando nós tenhamos um empreendedor que consegue organizar os recursos de maneira satisfatória para encontrar uma saída para a sua oportunidade ou transformar a oportunidade em verdade, é mais normal que esse empreendedor seja uma pessoa com locus de controle interno. E na carreira é mais normal que a pessoa tenha locus de controle externo, porque ela vai olhar se a empresa é boa, se a empresa tem alternativas, e ela vai tentar procurar um caminho dentro de carreira que não dependa tanto da gestão dela, mas dependa das suas competências, evidentemente, dependa de cumprir um certo conjunto de regras e que também seja, digamos assim, favorável para o seu crescimento. Aí, quando eu tenho pessoas com locus de controle externo trabalhando
como empreendedores ou querendo ser empreendedores, é normal que elas atribuam eventual fracasso ou eventualmente as coisas não saírem exatamente como elas pensaram a outros que não ela. Não vai dar muito certo. É mais interessante se uma pessoa com locus de controle externo passar a ser, digamos assim, um funcionário numa carreira. E é mais legal se uma pessoa com locus de controle interno passar a ser empreendedor, porque se ela estiver numa carreira, a empresa não vai funcionar, a empresa não vai dar certo, a empresa é isso, a empresa é aquilo, porque está segurando e isso também não é legal, tá certo? Na hora de você olhar para o que você quer da sua vida em termos de empreendedorismo e em termos de carreira, é muito importante olhar os riscos associados a isso, a sua capacidade de gerenciá-los e como é que você encara a vida. Você encara a partir das suas ações ou sempre tem agentes externos te segurando, tá? Pensa nisso com cuidado na hora de empreender ou na hora de fazer aquela proposta para aquela empresa que você quer trabalhar, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa pequena reflexão. Deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua curtida, se é assim que você quiser, tá certo? E a gente espera te encontrar em novos vídeos aqui no canal. Um grande abraço, até a próxima!